Oi, gente, tudo bem? Tô lavando louça. Aí eu resolvi conversar um pouquinho com vocês enquanto passo o tempo lavando a louça. Vamos falar um pouquinho sobre viagens quando a gente era criança. Vocês têm lembranças de viagens que vocês faziam com os pais? Passeios para lugares um pouquinho mais longe do que a esquina, para ir na casa de um amigo ou na casa de um parente, ou até na casa de um parente. Eu vou falar um pouquinho para vocês. De repente você falar, não estou nem aí. Mas eu quero falar um pouquinho. O meu pai, na época que eu era pequena, só que eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa difícil de ter boa memória, não tenho essa facilidade. A gente tem memória mais das coisas às vezes que machucou, que deixou chateado do que as coisas boas. Eu tenho esse defeito, eu não tenho culpa, mas eu não tenho uma boa memória. Então, mas o meu pai, ele viajava muitas vezes, não sei se é todo ano, mas várias vezes, uma vez ao ano, ele viajava para ver os parentes, porque os irmãos do meu pai, as minhas 3 tias e o meu tio e a minha avó sempre moraram lá em Sergipe. A minha avó é falecida, né? E os meus tios e meu pai, eu na época ainda via a minha avó. Muitas vezes nas viagens. A gente viajava para Sergipe. E o que eu quero falar? Claro que eu não vou falar todos os detalhes, senão isso aqui vai ficar longo. Mas só para falar para vocês, compartilhar como era gostoso. O que eu me lembro? Eu me lembro dos passeios, aliás, das estradas. Não esqueço, porque eu senti enjoo demais. Até hoje eu sou meio enjoada para viagem, tanto é que eu não tenho prazer muito em viajar por causa... Eu não tenho paciência de muito tempo dentro do carro e também porque, dependendo se é um ônibus, assim, por exemplo, eu me dá enjoo, eu fico enjoada. Mas no carro eu ficava enjoada. E eu lembro que eu só tinha vontade de comer geleia de mocotó Colombo. Lembra? Que ainda deve ter, né? Faz muitos anos que eu não compro. Eu comia geleia de mocotó Colombo, que era o que me dava menos enjoo. Mas eu sentia muito enjoo. Lembro dos hotéis que a gente parava para dormir, porque meu pai, quando ia para lá, levava 3 dias. 3 dias de passeio, porque à noite ele dormia. Quando ele ia começando a escurecer, ele já ia vendo um hotel, né, pra gente ficar. Os hotéis não eram assim, esses hotéis como a gente vê que é prédio. Não, era, né, casas assim, os apartamentos, aliás, os dormitórios, um ao lado do outro, assim, né, com um posto de gasolina junto. Ah, muito gostoso. A gente parava para jantar. O que eu tenho de memória foi mais quando as minhas irmãs já eram nascidas. Eu nunca perguntei para o meu pai, nunca tive curiosidade de saber das nossas viagens para lá antes das minhas irmãs. Porque as minhas 2 irmãs, uma é 10 anos, um pouco mais de 10 anos mais velha que eu, e a outra, uma é 10 e a outra é 11, é 9, uma coisa assim. A média de 10 anos, porque elas duas têm só um ano de diferença. E o meu irmão, ele era, né, porque infelizmente ele está dormindo no Senhor. E o meu irmão era 3 anos mais novo que eu. Eu sou a mais velha. Então eu lembro assim das viagens junto com as minhas irmãs. Antes eu não consigo me lembrar. Ai, não sei nem se meu pai viajava tanto. Enfim, a gente viajava. Minha mãe parava na rua, nas estradas, com um fogãozinho de uma boquinha só. Ela fazia... esquentava as papinhas da Nestlé para minhas irmãs, fazia lá os mingauzinhos, né? E eu me lembro disso. E eu com os meus enjoos, né? Eu lembro que a gente, quando estava para chegar... Por exemplo, vou falar dos dormitórios, deixa eu falar porque é muito bom.
A gente dormia, chegava no outro dia, quando estava começando, às vezes nem estava saindo o sol, devia ser o quê, 5h30 da manhã? Perto de raiar, meu pai já pegava a estrada de novo, e a gente pegava assim aquele escurinho e já ia clareando, a gente via o dia clareando, era muito gostoso. Fora o meu enjoo, era tudo muito gostoso. Me lembro de um lugar que eu sabia o nome do restaurante, gente. Eu sei que eu sabia, mas agora eu esqueci. Mas eu nunca me esqueço da comida que a gente comeu lá. E eu não lembro também se meu pai passava outras vezes, tipo, né, na volta. Mas eu lembro desse lugar que eles serviam risoto de frango com feijão preto batido, né, um caldo, um creme de feijão preto e refrigerante de uva da Fanta. Nossa, que bom! Aquilo era muito gostoso. Eu não me esqueço disso. Um lugar que a gente tomou, acho que café, que tinha vidros assim, que do outro lado tinha uma cachoeira, sabe? A gente lá no restaurante tomando café, aquela cachoeira, era tudo muito gostoso, né? Que naquela época, graças a Deus, meu pai tinha uma condição um pouco melhor financeiramente, né? Inclusive, depois de velha, que eu fui saber que as minhas primas chamavam que a gente era prima rica. Eu era a prima rica. E eu nunca soube disso, né? Eu era a prima rica, eu falei, agora inverteu os papéis, né? Porque hoje em dia eu não sou, há muitos anos que eu não sou a prima rica. Graças a Deus nunca faltou nada, mas a vida é dura. Mas meu pai tinha condição boa naquela época, né? Então a gente passeava. E o meu pai, ele sempre foi muito generoso, graças a Deus. Meu pai tinha uma boa condição, mas ele sempre foi muito generoso. E ele levava, talvez vocês não saibam, porque quem não tem comércio talvez não saiba, mas meu pai tinha um comércio com um mini mercado. E ele vendia, claro, como todo mini mercado, a parte de absorventes de mulher. E os absorventes vinham numas caixas de papelão muito grandes, sabe? Acho que devia ter um por um ou maior, não sei porquê, mas era daquele tamanho. Aquelas caixas, meu pai punha muitos presentes, muitos brinquedos, muitos presentes que ele dava para o pessoal de lá, para os sobrinhos, para os conhecidos. Meu pai levava presente para todo mundo. E quando a gente ia viajar na casa dessa irmã dele, que a gente geralmente posava lá, que essa tia minha também já faleceu, a tia Inalda, mas a gente ficava lá. Que o marido dela, dessa minha tia Inalda, era irmão da minha mãe. Então, são os dois irmãos com os dois irmãos, sabe? Minha mãe e meu pai, e eles dois também eram irmãos, né? Ele irmão da minha mãe, e ela, tia Inalda, irmã do meu pai. A gente posava lá, então meu pai levava os presentes, tudo, pro pessoal, para outras pessoas, e a gente ficava um mês, que eu me lembro era isso, um mês. A gente não viajava para passar uma semana, era um mês. E de lá, a gente ia para... Eu lembro uma vez que foi para a entrada de Alagoas. A gente ia, acho que até, não sei se chegava a ser Bahia. Tinha um tal de Feira de Santana, uns lugares assim, meu pai passeava. E lá dentro também, Aracaju, sabe? Vocês já ouviram falar em Aracaju? Praias de Aracaju. Nossa, muito bom, muito bom. Tem muita coisinha para contar. Eu lembro de pouco, mas para um vídeo é muito. Então eu gostava muito dessas viagens que meu pai fazia, porque eram bem marcantes. E lá, as festas que a gente fazia, eu e minhas primas, a gente, dia de segunda-feira é o dia da feira. E uma feira assim, sabe? Quem já assistiu algum vídeo do Norte e Nordeste sabe como que são as feiras de lá, muito, muito cheia de grandeza. E eu e minha prima, a gente ia para comprar doces típicos de lá para fazer festinha para as bonecas. Festinha de aniversário, festinhas, né? Eu nem lembro se era de aniversário, eu acho que era, porque a gente fazia festinha, mas eu digo que eu acho porque a minha prima, eles não comemoram aniversário natalício, né? Então eu não sei se ela chegava a fazer isso. Mas a gente ficava, a gente era criança, né? Tinha o quê? 9 anos, né? 8 anos, 10 anos, porque a época que a gente viajava praticamente todo ano para lá, era nessa faixa. A última vez que eu fui para lá com os meus pais,
Eu devia ter o quê? 11 anos, 12 anos, eu acredito. Se eu estiver errada, não sei, mas eu acredito que foi isso. Porque depois dos meus pais, a última vez que eu viajei para o norte, eu tinha 15 anos que eu fui com a minha tia. Só minha tia foi viajar e me convidou e eu fui. Mas com os meus pais eu era bem menina ainda. Então era tudo muito gostoso, muito bom, né? E é bom a gente relembrar essas coisas de infância. Eu gostava. Meu pai viajava para o Rio de Janeiro, que a gente tem parentes lá, né? Aí já era da parte da minha mãe, tios da minha mãe, a gente viajava. Agora, o que eu não me lembro é se o meu pai, quando ia para o norte, para o nordeste, se ele passava no Rio de Janeiro e tinha uma estadia lá antes de seguir viagem. Isso eu já não me lembro. Ou se ele ia especificamente para o Rio de Janeiro. Porque criança não se liga muito essas coisas, né? E como eu disse, minha memória é uma beleza. Então eu não me lembro ao certo. Mas era bom. Lembro de uma tia lá no Rio de Janeiro, chamada Anitta, que também é falecida agora, que é tia da minha mãe, né? Então já é bem velhinha. Ela fazia uma carne moída com agrião, muito bom, que eu aprendi com ela. Cozinhar carne moída com agrião junto, cozidinho, muito bom. E também um famoso doce. Eu não sei se esse doce tem nome específico, mas é um doce que quando você faz, ele é à base de gelatina e creme, ele é creme mornay ou é bechamel? Acho que é creme mornay, que é aquele creme com leite condensado, ou gema, né, que a gente cozinha e faz aquele coisa amarelinha. A gente tem um processo de bater as claras em neve com a gelatina, tudo direitinho, que ele depois fica em camadas, né? Fica a camada de gelatina, o creme e aquela nuvenzinha colorida. Muito bom também. Aprendi também lá com ela. Assim, gente, tem muita coisa. Então, vou deixar hoje aqui só frisadinho isso para vocês. Porque se deixar, eu fico falando. Já são 12 minutos já de gravação. Porque a gente sempre tem história, é gostoso compartilhar, né? Mas deixar especificado isso, que as estradas, né? Gostoso a viagem, apesar de enjoo. Você chegar nas cidades, muito interessante. Criança não liga muito para isso, mas a gente lembra. Os hotéis que a gente dormia, as comidas boas e outra coisa. Coisa de Ruth. Ruth é minha mãe, para quem não conhece. Minha mãe, quando a gente chegava na cidade de Nossa Senhora das Dores, que é o nome da cidade lá em Sergipe, onde a gente ficava, chegava na entrada, minha mãe ficava assim, meu pai lá dirigindo, e minha mãe batendo a buzina. Mas pra que isso, Ruth? Não, a gente está chegando. Com aquela naturalidade dela, e era longe até chegar na casa do meu tio, mas era e muita gente conhecia meu pai, né? Muita gente conhecia meu pai. Deus abençoe meu paizinho. Ele é muito lindo. Ele foi, sabe, um baixinho. Foi para eles, né? Mas graças a Deus, até o dia de hoje, meu papai ainda está vivo. Eu digo assim, naquela época ele foi uma pessoa muito generosa. Hoje, financeiramente, ele não tem condição mesmo, mas tudo aquilo que ele fez, Deus não deixou desamparado. E meu pai hoje não tem grandezas, mas ele tem uma boa casa e o pão de cada dia não falta. Aquelas pessoas que ele ajudou hoje estão ajudando ele, né? Que não só pela idade, mas ele teve problemas graves de saúde e ele ficou limitado, os braços dele. Mas assim, limitado porque o braço está assim, ele só faz esse movimento, mas o bichinho não para não. Está sempre mexendo em alguma coisa nas ferramentas dele e faz caminhada lá dentro do quintal dele todo dia. Graças a Deus. Mas, gente, só deixar aqui um pouquinho partilhando com vocês. Vou agora, acho que eu vou almoçar, estou com fome. Depois eu acabo de limpar a pia e lavei a louça, assim a gente distrai e fala com vocês. Tchau, gente. Deus abençoe.